A história do cinema é repleta de momentos fascinantes que transformaram a sétima arte em uma das formas mais populares de entretenimento e arte do mundo moderno. Desde os primórdios da criação do cinema, no final do século XIX, até os dias atuais, a história do cinema é marcada por avanços tecnológicos, desenvolvimento artístico e transformações culturais significativas. Tudo começou com a criação do cinematógrafo pelos irmãos Lumière, em 1895, na França. O dispositivo permitia a captura de imagens em movimento, que eram então projetadas em uma tela, dando origem ao cinema como o conhecemos hoje. Nos primeiros anos, o cinema era visto como uma novidade curiosa e simples, com cenas de poucos segundos, sem som ou efeitos especiais. No entanto, rapidamente o cinema se tornou uma forma popular de entretenimento e de propaganda. As primeiras produções cinematográficas consistiam principalmente de documentários, noticiários e filmes curtos, mas logo se tornaram cada vez mais sofisticadas, com histórias elaboradas, roteiros mais complexos e efeitos visuais impressionantes. Nos anos 1920 e 1930, o cinema passou por uma das suas maiores transformações, com a popularização do cinema sonoro. O som permitiu a adição de diálogos, músicas e efeitos sonoros aos filmes, dando vida a personagens e histórias de uma forma nunca vista antes. Além disso, o cinema passou a ser utilizado como um meio de propaganda política, com a produção de filmes de propaganda que visavam influenciar a opinião pública. Durante a Segunda Guerra Mundial, o cinema teve um papel importante como um meio de comunicação e propaganda para os exércitos e governos envolvidos no conflito. Depois da guerra, o cinema voltou a se concentrar em entretenimento e se tornou cada vez mais popular em todo o mundo. Grandes estúdios de Hollywood surgiram, como a MGM, Paramount, Warner Bros. E Disney, produzindo filmes que se tornaram clássicos do cinema mundial, como Gone with the Wind, O Mágico de Oz e Cidadão Kane. Na década de 1950, o cinema passou por outra transformação significativa com a popularização da televisão. Para se manter relevante, o cinema começou a investir em filmes épicos e grandiosos, com orçamentos cada vez maiores e estrelas de cinema famosas, como Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe e Marlon Brando. Nos anos 1960 e 1970, o cinema experimentou uma revolução cultural, com a ascensão do movimento de contracultura e a popularização do cinema independente. Filmes como Easy Rider, Bonnie and Clyde e The Graduate desafiaram as convenções do cinema de Hollywood e se tornaram ícones do cinema mundial. Além disso, o cinema foi cada vez mais utilizado como uma forma de denúncia social e política, com filmes que criticavam a Guerra do Vietnã, a segregação racial e a opressão do governo. Nos anos 1980 e 1990, o cinema se tornou cada vez mais global, com a produção de filmes em todo o mundo. O cinema asiático se destacou, com o surgimento de grandes cineastas como Akira Kurosawa e Wong Kar-wai, enquanto o cinema europeu continuou a produzir filmes de arte experimentais que desafiavam as expectativas do público. Com o avanço da tecnologia, o cinema também passou por uma série de inovações, como a introdução dos efeitos especiais digitais, que permitiram a criação de mundos imaginários e personagens fantásticos com um realismo nunca antes visto. A animação também se tornou cada vez mais sofisticada, com a Pixar liderando o caminho na produção de filmes de animação digital que conquistaram o público de todas as idades. Nos anos 2000 e 2010, o cinema continuou a se transformar, com a popularização do cinema 3D e a introdução de novas tecnologias de exibição, como o IMAX. Além disso, a diversidade e a inclusão se tornaram cada vez mais importantes na indústria cinematográfica, com a representação de minorias e a produção de filmes que refletiam a diversidade do mundo moderno. Hoje, o cinema é uma das formas mais populares de entretenimento em todo o mundo, com milhões de espectadores assistindo a filmes em cinemas, em casa ou em seus dispositivos móveis. A história do cinema é uma história de transformação, inovação e criatividade, que continua a evoluir e se adaptar às mudanças culturais e tecnológicas do mundo moderno.